Fala, meu povo, mais um episódio do Copcast Última Rácio, diretamente da Copa Internacional 2024. E o bom de um podcast, um estúdio que foi colocado, inserido no meio da feira, porque a gente encontra aqui cada raridade, cada tesouro, muita informação, muito conteúdo, qualidade. E eu tô aqui com dois grandes feras, né? Que vai poder conversar aquilo que eu estava com muita vontade de conversar, que a gente fica falando só de segurança pública, e a gente percebe e é mais que necessário falar também sobre segurança privada. E eu tenho aqui meu amigo Eduardo, meu amigo Santo, que vai poder conversar aqui com a gente e falar um pouquinho, descortinar essa temática da segurança privada. E assim que eles começarem a falar, vocês vão entender porque eles estão aqui. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Valeu, obrigado. Obrigado, boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui porque eu estou ao lado de dois professores, né? Luciano, Sandro, uma honra compartilhar essa mesa com vocês. Muito obrigado, Realmente. meu amigo. E você, Sandro? Fala aí, meu velho. Pô, sem palavras, né? Tá junto com a galera toda aqui, essas duas sumidades aí, né? Do nosso país, pessoas que representam muito, tanto a segurança pública quanto a segurança privada. E nós estamos aqui, para quem não sabe, esse camarada aqui, representante da Pavei, foi o cara que mais subsidiou a ferramenta de trabalho para a segurança privada, cara. Esse cara aqui, desde o início de tudo, né, meu irmão? Não, é importante, Eduardo. Fala, se apresenta para você a grande empresa que você representa aqui, a Pavei. Fala um pouquinho aí da Pavei pra gente. Bacana, então eu sou o Eduardo, eu sou gestor comercial há 15 anos na Pavei. Endossando o que o Sandro falou, nós temos um trabalho muito sério na comercialização, treinamento, imersão às grandes empresas da segurança privada, como o segmento como um todo. E eu já abro aqui esse nosso bate-papo, esse nosso rico bate-papo, porque nós estamos num momento histórico, né? Nós estamos na comemoração da aprovação do Estatuto da Segurança Privada. E esse era o grande oxigênio que as empresas estavam esperando. Então a Pavei, mais do que nunca, comemora esse marco, essa grande conquista junto com essas empresas, junto com esses guerreiros que diariamente são postos aí à frente da criminalidade, do risco, da insegurança do nosso país, mas com muita honra, assim como toda a força policial conseguem fazer um grande trabalho. A Pavei é uma parceiraça e eu particularmente eu sou fã da segurança privada. Excelente, Eduardo. Essa sua fala a respeito da regulamentação e mais do que necessário nós regulamentarmos essa importante atividade no setor da segurança pública e privada, nessa correlação. Ontem nós tivemos uma conversa, né, os dois, e porra, muito interessante, né, e como especialista, né, como um cara apaixonado pela ciência policial, pela segurança pública, eu sempre falo da carência dessa conexão que é importante, essa integração entre o setor público e o privado, né? O agente de segurança pública, ele precisa ter um olhar de respeito, admiração e de integração para o segurança privado e vice-versa, né? A gente não faz segurança pública sem o apoio da segurança privada, sobretudo porque na Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. E a sociedade tem feito a sua parte, o mercado empresarial tem feito a sua parte. É um mercado consistente, com um número muito grande de agentes de segurança privada. A gente sabe que hoje parcela importante da sociedade brasileira é policiada por essa segurança privada. E o Estado, a sociedade, precisa de um olhar atento, a academia, a gente precisa de doutrina, de conhecimento, de informação, mais artigos científicos, mais produção científica, para que a gente possa entender essa correlação e valorizar a importância que o segmento da segurança privada tem no mercado atual, que infelizmente não é tão valorizado, né, Eduardo? Com certeza. E vamos falar um pouquinho de números, né, para a gente ver a grandeza desse segmento. Quando a gente fala segurança privada no Brasil, as pessoas conhecem a atividade, mas às vezes elas desconhecem o quão rico ou quão grandioso é essa estrutura da segurança privada. Nós estamos falando de mais de 3 mil empresas devidamente credenciadas e autorizadas pela Polícia Federal para atividade. Nós estamos falando de um efetivo direto, vinculado a essas empresas de quase 700 mil homens. Então, é um efetivo muito grande, é um efetivo que faz à frente diariamente à sociedade.
E você tocou num ponto extremamente importante, Luciano. E eu acho que o COP, ele levanta essa bandeira e ele pavimenta essa oportunidade de aproximar as áreas, né? Quando se fala no Brasil, a gente ainda cria essa restrição, porque quem é polícia, quem é vigilante, quem é guarda municipal é guarda municipal. E não é disso que se trata, mas sim de cooperação, sim de transferência de conhecimento e principalmente de conectividade. Nós falávamos ontem, eu acho que essa é só uma resenha do excelente papo que a gente teve ontem, ô Sandro. Tomando eu e o Luciano. uma cerveja, ou melhor ainda, mas assim, ó, o quanto o nosso país ele é rico em estrutura, principalmente da segurança privada, e nós não temos uma integração entre os poderes. Isso que você está falando, Eduardo, é muito sério. E a administração pública como todo, isso no Brasil inteiro, não se apercebeu de como ele pode se aproveitar desse parque tecnológico com capital privado, uma imensa gama. São Paulo já começa a despertar para aproveitar esse potencial dessas câmeras espalhadas pela capital inteira, interconectando com as câmeras que já existem, e isso é um investimento muito caro. E por que você gastar recurso público se você tem um parque tecnológico que pode contribuir com a iniciativa pública, interagindo e também promovendo essa integração do policial militar, do guarda municipal com o agente de segurança privado, para que as duas atividades, elas caminhem em conjunto. E na nossa resenha de ontem a gente falou muito disso, de como hoje a tecnologia, a inteligência artificial, grandes empresas, né, podem contribuir, né, como a Pavei e outras tantas empresas, podem contribuir para esse cenário, e há essa necessidade, né, e vendo aqui a Pavei e outras empresas, e o Eduardo vai poder falar aqui das novidades no segmento, a gente percebe que a tendência é que haja uma maior aproximação e integração, né, Eduardo? Agora, a gente estava aqui também falando com o Sandro, Papa Mike, né, como a gente costuma dizer, policial militar, que tem se dedicado a uma importante tarefa também dentro daquilo que a gente está falando, seja no segmento público, seja no segmento privado, que é a qualificação, a educação, o treinamento desse homem. Que não existe inteligência artificial, tecnologia, se esse homem, esse cuidado na educação desse homem não for bem sucedida. E o Sandro é uma referência, vai poder conversar aqui um pouco para a gente. Está falando de tecnologia, de inteligência artificial, mas é importante esse material humano, essa qualificação. E a gente sabe, eu tenho colegas que atuam no segmento privado e existem, a gente tem que quebrar essas narrativas, né? O cara não estudou, não conseguiu passar no concurso público, não conseguiu um emprego, vai ser... Não é assim não, cara. Tem muita gente bem qualificada e eu tenho, assim, muitos amigos que trabalham no segmento e os caras alto nível, assim como o Sandro. Fala aí, Sandro, um pouquinho da sua experiência. Obrigado, então, pelo carinho aí, meu guerreiro. Obrigado por estar com os senhores. Vamos lá. Pessoal, o senhor tocou num ponto nevrálgico. Eu queria uma palestra meados, o cara quando é velho, o cara diz o ano, né? Meados do ano 2000, e eu falava assim, eu tenho que criar algo que possa impactar. E tem que ser um termo que seja entendível, coisa simples. Aí eu criei a harmonização entre a tecnologia e o homem. Porque não adianta eu ter um homem totalmente tecnológico sem rusticidade. Não adianta eu ter um homem muito rústico que não tenha a condição de poder operar pelo menos um botão para abrir uma portaria. Equilíbrio, né? Então, isso tudo é muito importante antes da parte operacional. Então, a capacitação humana. Porque sem esse humano, não vai funcionar. E uma outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, a esses queridos profissionais que eu tive a oportunidade de formar desde meados dos anos 90, eu venho trazer para vocês o seguinte, ó, vocês jamais serão trocados pela tecnologia. Vocês têm que saber usar a tecnologia. Nós temos que parar de ter medo da tecnologia. Nós temos que saber utilizar a tecnologia a nosso favor. É a mesma coisa que as ferramentas que nós usamos. O armamento tem que ser utilizado ao nosso favor. O nosso colete ao nosso favor e assim sucessivamente. Então, cada vez que a gente senta numa mesa para discutir um assunto como esse, eu lembro de quão jovem é a segurança privada no país, no nosso Brasil. A legislação 7.102 é de 83, cara. Ela é novinha, ela nasceu ontem. E agora ela teve, né, essa reformulação
onde o Eduardo aqui está aplaudindo. Eu digo que temos muito a mudar ainda. Nós temos questões ainda de treinamento a mudar, muita coisa. Nós temos algumas legislações ainda muito ultrapassadas, até pela condição reativa, e fica incompatível um combate hoje da segurança privada com a delinquência, com o crime organizado e assim sucessivamente. Porque os senhores hoje da segurança privada são o braço forte dioturnamente nas ruas. Vamos pegar um exemplo dos nossos grandes irmãos do transporte de valor. Aí o senhor tocou num assunto, o Eduardo outro, e eu fiquei aqui lembrando de quando a gente começava as nossas instruções. Eu via o pessoal dizer assim, cara, mas esses guardinhas, né? É um termo pejorativo. Esse profissional, ele é regulamentado e nós treinamos esse homem. Ah, mas espera um pouquinho, às vezes nem ele psicologicamente aceita que ele é um profissional. Porque tu sabe que a narrativa ela destrói o homem, né? Sim, então, sim. Mentalmente, eu gostaria de dizer para vocês que aqui, na COP, a gente vai conseguir fazer com que isso mude. Porque a gente não vai falar só da questão operacional. Nós temos que trazer esse homem para cá, mostrar para ele o quão ele é importante dentro da sociedade. Porque eu digo para vocês, pergunta pro teu filho se ele não tem orgulho de ti. Boa. Isso aí é uma coisa que eu sempre gosto de falar em aula. Cara, teu filho se orgulha de ti. Ele conta pros amigos dele que o pai dele é um segurança pessoal privado, que o pai dele trabalha em grandes eventos, que o pai dele é um vigilante bancário. É aquele cara que, por vezes, é mal interpretado do lado daquela porta coletora de metais, que, pessoal, não é ele que opera, ela detecta. Aí entra a tecnologia dele. Aquele homem, ele vai fazer verificação e vai só liberar ou não. Exato. É o poder de identificação, decisão e ação, que eu sempre chamo, né? E ali está o risco da vida dele, sabe por quê? Porque ele trabalha ainda, por vezes, com revólver calibre 38, com uma munição. E quando está armado? Ogival, tá? Com um colete nível. 2A. Olha só. E aí? Um vidro que não é repotencializado na frente da agência? Sim. E ele bota a vida em risco. Para que você, que vai na agência bancária, e chame ele de xarope, de enjoado. Pessoal, esse cara está trabalhando, colocando a vida dele em risco todos os dias por você. Mas também, vamos lá. Aí eu digo também em sala de aula, síndrome do pequeno poder. Tem cara que se passa. E aí é a harmonia de novo. Como nós temos na segurança pública, como nós temos no dia a dia. Então, pessoal, aqui nesse local é onde nós vamos trazer vocês para que a gente possa alinhar e equilibrar todo esse sistema e poder integrar a segurança pública com a segurança privada. Para que vocês saibam, lá nos anos 2000, e hoje nós falava aqui, eu e o Eduardo, falando num grande parceiro nosso da Brinks, dá para falar o nome dos parceiros aqui, do Medeiros, claro. grande irmão Medeiros da Brinks. Fiquem à vontade. Hoje um cara aí que é o cara que manda na América Latina, o Medeirinho. O Medeiros, ele começou como guarda de valor. Hoje ele é um dos gestores top, exponencial dentro da Brinks. Esse camarada, a gente começava a fazer as reciclagens e nós víamos que nós tínhamos uma necessidade de mudar a posição do armamento, porque a guarda alta, ela dificultava muito. E houve tempos que a evolução do crime e da audácia, ela se cria por causa das legislações brandas, onde o delinquente, por sua vez, vai atentar contra o profissional, que está armado. Na frente de uma agência bancária, assim sucessivamente. Vou contar só esse case aqui, para que você raciocine e imagine você com uma calibre 12 e aquele usuário de droga, alguém, se bota nesse cara. Se ele tiver com a guarda alta, ele vai ter uma dificuldade de locomoção ou de sair dessa situação. Aí nós tivemos que conseguir montar uma estratégia, montar um treinamento. Eu, o Rodrigo Alfonso, que é um menino que trabalhou comigo, a gente criou o primeiro curso de retenção de arma longa. Isso nem é falado até hoje aqui nesse país. Se fala em retenção de arma, de arma curta. Arma curta. E lá nós criamos com a posição sul, com a calibre 12 voltada para baixo. Aí os caras, mas por que mudar? Eu digo, não, já que o pessoal está falando tanto, da arma voltada para cima, em cima tem prédio, tem pessoas, perfeito, vamos botar a arma para baixo? Pessoal, vocês não têm noção do que isso mudou. Aí depois veio a Prosegur, mudou. Aí depois as outras empresas todas, né? Que eu não vou falar o nome de todas, porque tem tantas aí. Mas eu estou me referenciando a Brinks, que é a maior empresa do mundo. E é a nossa parceira, a nossa amiga, onde a gente trabalha bastante com ela. Na segurança pessoal privada também, a gente teve oportunidade de treinar muitas equipes de governadores, de profissionais que hoje estão na segurança presidencial e entre outros. E, pessoal, é só evolução. E vai precisar de treinamento e dessa harmonia. E que a gente esteja dioturnamente estudando, buscando, se aperfeiçoando. O que se fala muito é da valorização do profissional.
E aí nós falamos aqui de integração. Integração, pessoal, integrar, para mim, chama-se uma palavra mais simples ainda. Respeito. E saber de que lado você está. Nós temos um inimigo em potencial. O delinquente, o bandido. Quem está do nosso lado é nosso amigo e nosso aliado. Dentro da legalidade vale todas. Isso aí, Sandro, por que aula, viu, cara? E assim, nessa sua fala, me faz conduzir a um raciocínio de que só ressalta a importância do homem. E as pessoas, às vezes, não têm noção do mercado. E também dos valores, né? Porque quando a gente... Não adianta a gente imaginar, embora temos que respeitar, né? Embora desde que credenciado, né? Porque senão é exercício irregular de profissão, daquele vigia que trabalha no mercado. Mas a gente sabe que hoje, né? Quão bem é remunerado, por exemplo, um chefe de segurança de um grande hospital, de uma grande rede. Com certeza. É muitos milhares de reais, entendeu, que ganham. Então, é importante a pessoa que pretende iniciar no segmento privado saber que há boas escolas, há bons cursos, investir na carreira. Hoje a gente já tem curso de tecnologia e segurança pública, eu acho que também tem tecnologia, já tem curso tecnólogo de segurança privada, não sei, se eu não me engano. Sim. Então, é buscar essas informações e o mercado ele vai cada vez mais exigindo, né? Eu estudei em Portugal e, por exemplo, para você trabalhar de guarda, né, de vigilante para qualquer empresa, você tem que dominar no mínimo 2 ou 3 idiomas, por conta do contato com o público. E a tendência no Brasil é essa, a tendência é exigir cada vez mais, até porque a responsabilização de quem contrata, e esse profissional ele tem que estar muito bem qualificado e esse profissional ele tem que estar constantemente sendo reciclado, por assim dizer, o seu treinamento. E eu arrisco dizer, e aqui estou à frente de um policial militar também, ele sabe muito bem do que eu vou falar. Infelizmente a gente sabe que há policiais com muitos anos que não efetuam um disparo, né? E hoje as exigências... embora não tenha nada escrito, né, no segmento público, mas no segmento privado há uma necessidade de reciclagem, de treinamento, e esse profissional precisa se requalificar. E é por isso que a gente tem monstros aqui, né, especialistas como o Sandro, que já demonstrou aqui, conhece muito e domina muito bem. E ele falou muito bem, é interessante aqui a fala, né, tecnologia, o olhar para a tecnologia, para a inteligência artificial, mas também o olhar para o homem. Isso. E sem isso, não adianta, né? Não adianta eu ter uma câmera de reconhecimento facial. É que nem eu te falo, se você não sabe fazer as perguntas adequadas, a inteligência artificial não vai te dar a resposta que você precisa. E quem vai fazer a pergunta é o ser humano. Não é não, Sandro? Eu vou só corroborar aí com o que o senhor acaba de falar. Em 2014, eu fui gestor da Copa do Mundo. Nós trabalhávamos, estava no Uruguai agora, junto com o responsável do River e do Boca, o camarada que faz lá, da Polícia Federal de lá, que é um grande irmão meu que esteve aqui conosco no Brasil fazendo o Toro. O nome do irmão argentino lá. E o que eu trouxe de bom naquela época? Nós fomos ficar inseridos dentro das torcidas organizadas para poder identificar os barra bravas. Não existe tecnologia que busque, se não é o tato, a perspicácia do profissional da segurança. Eu tenho certeza que você, que é polícia penal, você sente o cheiro do vagabundo. Agora vamos falar abertamente aqui na linguagem policial. O tato, o jeito que caminha, o tipo de tatuagem, a postura. Meu irmão, existe o estelionatário, existe aquele bem gravatado que também comete o delito. Obviamente, eu sei que vai ter a crítica aí, mas não tem problema, a gente começa a discutir. Mas o corpo fala. E se tu não estiver atento dentro da tua percepção, estiver com uma visão de cão pastor permanentemente dentro da tua atividade, não vai adiantar de nada, qualquer tipo de tecnologia. Tu vai conseguir fazer com que essa tecnologia seja usada contra esse profissional. Então, cada profissional dentro da sua área. Eu digo que, às vezes, aquele camarada que fica ali só controlando as câmeras, que não é só controlando, é um cara extremamente responsabilizado. Dentro daquele shopping que tu vai com o teu filho, com a tua filha, e às vezes entra lá um pedófilo dentro do banheiro junto com ela, se aquele cara não estiver atento, ele não salva uma vida. Eu falo isso para aquele cara que fica no 190 atendendo o telefone. Ele salva a vida do colega que está na rua. Às vezes ele não precisou dar um disparo, mas ele conseguiu destruir lá a ação de uma quadrilha. Então todos são importantes no circuito. O cara que está lá na frente das câmeras, o cara que está no atendimento telefônico, o cara que está ali no controle de acesso, desarmado mesmo, mas ele nota na leitura.
O homem da segurança, ele tem que ter a perspicácia da sua leitura. Ele faz o seu poder de identificação, de decisão e ação em segundos, para que ele possa ter verdadeira essência e eficácia em tudo aquilo que ele desenvolve. Perfeito, Sandro. E Eduardo, onde a gente estava conversando, o que a gente observa a respeito até da questão da diminuição, isso no Brasil inteiro, dos efetivos das forças policiais. Por exemplo, Distrito Federal, nós temos pela legislação 18 mil homens, hoje estamos com 10. Isso aí é uma realidade em todas as forças policiais. E já começa uma caminhada de substituição de parte do serviço que é executado, por exemplo, nas guardas dos quartéis, né? A gente já percebe, por exemplo, você vai lá na DF, na Superintendência da Polícia Federal, quem faz toda a segurança lá é um agente, né, de segurança privado. E uma excelente atuação. Excelente atuação. Na Polícia Militar do DF, já, esses dias eu fui no Comando Geral, tinha lá já um agente de segurança privado lá, substituindo um policial que vai para a rua policiar porque está faltando policial na rua. E a gente percebe cada vez mais que a tendência, embora a gente saiba que são funções estatais, segurança, educação, né, e saúde, mas o Estado não tem braço para dar conta disso tudo. E cada vez mais ela vai precisar da iniciativa privada, seja através de cooperações com tecnologia, mas também com contratação de profissionais. E cada vez mais esses profissionais, eles precisam de uma formação adequada para lidar com rotinas, né? E a gente vê na Polícia Federal, você vai no aeroporto, já são... Então, é a pessoa que é treinada e qualificada para se atentar à questão de drogas, né, de armamento, né, ou tráfico e outras situações. Então, cada vez mais a gente observa o segmento privado, esse profissional da segurança privada, assumindo funções e postos que antigamente eram exercidas por profissionais do Estado. Isso é importante, né? Então, quando a gente está falando aqui, conversando, o como esse profissional, o como essa atividade precisa ser valorada, ela não é ao acaso, né, Eduardo? Exatamente. Posso te dar um exemplo? Em setembro eu estive no Belém do Pará, visitando algumas empresas, e no ano que vem, em outubro, lá será sediado o COP30, que é aquele evento sobre o clima mundial. Nesse ano será no Brasil. Nós vamos estar recebendo em Belém uma comissão internacional de mais de 70 mil pessoas. Para cada pessoa que estiver vindo, para cada membro dessa comissão que estiver vindo, nós precisamos de hotel para estar recebendo, nós precisamos de restaurante para estar bancando alimentação e nós precisamos de homens para garantir essa segurança. E lá abriu uma oportunidade gigante, porque o vigilante privado que vai estar acompanhando essas comissões, ele precisa o quê? Ser bilíngue, ter treinamento internacional. E aí eu faço um outro gancho aqui. Primeiro, nós temos capacidade e nós temos boas empresas no Brasil que conseguem fazer esse treinamento. E as empresas vêm investindo muito em treinamento, porque quem escolhe o serviço é quem está pagando, é o cliente. Se o cliente quer uma proteção de alto nível, ele vai ter essa proteção de alto nível, como ele vai ter uma empresa de alto nível fornecendo esse serviço. E nós no Brasil, Sandro, você falou muito bem, o Sandro começou essa jornada há 25 anos atrás. Era bruto, foi duro. Mas hoje a gente já consegue ver evolução, tudo que foi construído e principalmente oportunidades dentro desse segmento. Eu tenho um orgulho muito grande quando eu entro nessas empresas e eu vejo o profissional que ele não quer mais ser policial, ele não quer buscar uma outra profissão. O emprego dele não é um paliativo, ele quer seguir carreira, ele quer fazer uma profissão ali dentro. Ele quer ter um futuro dentro dessas empresas. Eu tenho amigos, falou num nome muito importante, o nosso querido Menezes, né? Referência, assim como ele, a nossa segurança está tendo capacidade de formar, promover e criar bons profissionais. Então nós temos muita oportunidade. Eu falo de coração, você que está ingressando agora como vigilante, o Sandro falou um negócio que é
Cara, é bonito de se escutar. Tem orgulho da sua profissão. Porque nós vivemos num país onde ele teve, tem e terá muita oportunidade, principalmente embasado pela nova lei, pelo Estatuto da Segurança Privada, quando a gente fala em oportunidade de emprego. Então nós estamos vivendo, ou nós vamos começar a colher aquilo que foi semeado lá atrás. E eu fico muito feliz quando a gente vê aí o pessoal aí que está dentro aí das fileiras aí da segurança privada, que almeja um futuro, que se dedica, que trabalha, que investe em conhecimento, que vá buscar o seu estudo, que vá buscar a sua formação e principalmente replique isso para os seus liderados. Você que tem a oportunidade de buscar um conhecimento lá fora, seja à frente de uma administração de uma grande empresa, seja gerindo segurança, sendo você um gestor de segurança, replique esse conhecimento, porque hoje o conhecimento ele é muito caro de você estar adquirindo. Então, quem tem a oportunidade de ter, replique isso. Faça acontecer. Nós temos um efetivo hoje de 700 mil vigilantes. Se a gente for ver a CNV ativa, que é a Carteira Nacional de Vigilante, esse número ele quase dobra, ele vai para 1,5 milhão. Olha o efetivo que a gente tem e especializado. A CNV não é uma carteira simples, qualquer um vai ali na esquina e tira. Existe um protocolo, existe uma cartilha da Polícia Federal onde aquele vigilante ele precisa passar por todas as matérias e ao final passa pelo tiro prático para que ele se forme. E para cada atividade dentro da segurança, ele precisa fazer o quê? Um curso de extensão. Lógico, não é o cenário ideal ainda, não, estamos longe. Mas a gente já vem colhendo tudo que foi plantado lá atrás e principalmente, né, dando oportunidade. Eu fico feliz em falar isso. É um segmento que está dando oportunidade e está formando bons profissionais, Sandro. E as escolas evoluíram muito, viu, Coronel? Muito. As estruturas de escolas. Agora no Rio Grande do Sul abriu mais uma, muito legal. Boa. Não sei se chegasse a visitar lá, a do Marcelo lá. Muito legal. O Clube Elite abriu uma escola bonita, muito boa. Nós temos lá o Cunha, que tem uma escola maravilhosa. Nós temos lá em Porto Alegre também. Nós temos outra escola muito legal, que é a... Pô, agora me fugiu o nome, o cara, tô ficando velho, o cara vai esquecendo os nomes. Mas assim, ó, tem escolas referências. A primeira escola que nós montamos, para o senhor ter ideia, foi a escola da STV. A STV era uma empresa, é uma empresa de tecnologia, o dono da empresa é um grande irmão. O centro de treinamento da STV ficou o ideal. Nós tínhamos alojamento, nós tínhamos tudo. Foi o primeiro centro assim, claro, não chegava aos pés da Brinks, né, que nós tínhamos aqui em São Paulo, que a Brinks foi referência. A Brinks, para mim, era meu sonho de consumo para a gente ter uma base de treinamento de uma polícia militar que nem a Brinks tinha. E a Brinks já tinha anos-luz. Aí depois a Prosegur lá em Palhoça, lá com o nosso amigo lá, que montou a escola Gladius. Opa! Deve conhecer também. Claro. Tem bom de citar esses nomes, porque são amigos nossos e pessoas que... Sandra, a sua empresa também, o seu negócio, fique muito à vontade. Não, é porque esses caras são pessoas especiais. A Gladius lá, cara, esse cara é um guerreiro, meu. O que esse cara passou lá? Nosso amigo Silvano. Silvânio, né? Silvânio é um irmãozaço. E assim, ó, eu até me peço desculpa se eu não lembrar de alguma de vocês aí, mas essas escolas são referências, pessoal. Porque assim, ó, e eu sei o quão difícil é para manter. E o que me deixa bastante hoje ainda entristecido é que as pessoas acham que aquele profissional, aquele vigilante, ele é um cara que não tem conhecimento nenhum, que ele é um semi-analfabeto. Não é, pessoal, te valoriza. Ah, quando tudo iniciou, qual era a exigência? 4ª série. Ok, eu sei. Quando eu iniciei na Polícia Militar, era primeiro grau completo lá no estado, mesmo. Sei lá como é que chama agora. Sei lá, depois era ginásio, depois agora virou segundo grau. Muda tudo, sei lá, essa porra toda mudou. Mas assim, ó, o que acontece, pessoal? As coisas evoluem. E você, jovem, que quer vir para esse mercado, venha pronto. E outra, tenha uma postura adequada. Porque sabe o que estraga o mercado? A postura. É os maus profissionais. É o teu eu. Como é que tu chega? Como é que tu vai ter respeito se tu não te dá o respeito na tua chegada, na tua postura? Aí não me vem com essas
com esses blá 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 aí que não tem problema. Tem sim. E você sabe por que eu tô falando. Eu não vou me estender aqui, deixar o coronel falar ali. Mas assim, ó, pessoal, o mercado está crescente, vai crescer muito mais e a gente precisa de segurança. E olha aqui o que o Pavê falou. Pessoal, esse evento lá vai precisar de muito profissional da segurança, de SPP, de VSPP, e eu falo isso há muitos anos nas escolas. Os caras perguntam, quanto é que ganha? Toda pergunta que me faziam, quanto é que ganha por hora? Já ganhava-se 100, 110 reais a hora, mas tem que ser bilíngue no mínimo. Não sou. O problema é teu, não é meu. Te qualifica. Eu sempre digo, quem tem um problema é você, resolva. E Sandro, assim, é uma profissão que, de fato, há necessidade de um treinamento constante. Contínuo. Por quê? Sobretudo por estarmos num país assolado pela violência e pela criminalidade. Temos aí um novo cangaço, dominicidades, e geralmente, né, a gente teve até, repercutiu muito nas redes sociais aquele incidente, inclusive muito interessante, né? O pessoal aplaudindo lá do agente patrimonial, né? Que os caras tentaram assaltar lá o... Isso, o carro forte. Do carro forte, né? Isso. E o último agora, né? Pois é. E o pessoal batendo palma, né? Tinha uma matéria lá falando da polícia militar. O pessoal, não, peraí, isso aí foi o guarda aí, o cara passou por cima e tal. Então a gente percebe e faz muito sucesso no nosso Instagram alguns vídeos reais de situações envolvendo policiais, vigilantes, né? Situações como essa, em que a partir de um vídeo, né, ilustrativo ali de 1 minuto, e hoje a tecnologia ajuda muito as redes sociais, você consegue transmitir uma informação, às vezes um colega que infelizmente perde a sua vida por conta de uma bobeira, né, um mau procedimento, outro profissional ali que corre para debaixo da mesa e o colega perde a sua vida. A gente tem inúmeros exemplos. Sim. E esses exemplos são ilustrativos e justamente por essa situação que às vezes o policial militar está na guarnição A2, está A3, está com rádio que chama o apoio, às vezes o vigilante não. Esse profissional às vezes está atuando de maneira isolada num local, a depender do horário, chega um novo cangaço, né? Fortemente armado, e o policial lá está ali com seu canela, o agente está ali com seu canela seca, quando está, né? Embora a gente falou até aqui, né? Absurdo de ter guarda municipal no Rio de Janeiro que não pode usar uma arma. É um absurdo isso. Um absurdo. Né? Então, aí a gente percebe sociedades mais evoluídas em que o indivíduo tem o direito de comprar o seu fuzil para proteger o seu legado e a sua propriedade. E hoje a gente tem, né, o vigilante aí protegendo patrimônios, né? E eu acho que talvez o patrimônio mais importante é a vida humana. A vida. Né? E às vezes, assim, se colocando numa condição de risco e não é tão valorizado como deveria pela sociedade. Pelo outro profissional de segurança pública que precisa desse olhar humano do segurança privada. Então é muito importante e a gente falou muito, né, muito da necessidade, e aí eu já parto aqui para a pergunta para o Eduardo também, se ele entende, apesar dessa pujança do segmento da segurança privada, apesar dessa necessidade da sociedade em relação à segurança privada, né, como é que você enxerga, Eduardo, o segmento, a união, a integração do segmento? Será que hoje ele está se utilizando de tudo que há aí para, através de um lobby adequado, buscar assegurar uma saúde, uma legislação adequada aos empresários, mas também que proteja os agentes e os servidores? Ô Luciano, eu respondo essa pergunta assim, ó, eu acho que a gente já teve um cenário mais caótico, onde nós não tínhamos nada, e hoje nós estamos assim num cenário mediano. Nós temos muito ainda o que fazer. Ontem mesmo a gente falava, Sandro, lógico, a gente tem as associações, né? A gente tem os conselhos, os conselhos, a gente tem a união de algumas empresas, mas isso ainda é muito pouco, sabe? Para um segmento tão grande, a gente precisa fazer mais. Precisa de representatividade. Exatamente. Dos empresários e dos vigilantes. Nós estamos aqui com uma missão no COP de criar a primeira, parece um absurdo o que eu vou falar, tá? Mas é a primeira feira que nós estamos lançando um projeto aqui no COP, que é uma feira pura para as empresas de segurança privada do Brasil. E quando eu falo isso, a gente que está acostumado, existe feira, evento para todos os segmentos.
Se você vier para São Paulo, você encontra feira toda semana aqui. E quando eu falo... E eu fico espantado agora com essa informação que você está passando aqui. Quando eu falo de um segmento tão grande, tão importante e tão rico eu não falo em valores, mas é pela contribuição à sociedade. E nós não temos uma feira. Então, para mim, é um marco, sabe? É uma bandeira que a gente crava hoje no COP, que a gente está divulgando para todas as empresas que puderem vir, né? A gente faz esse convite, venha para o COP. Quem não puder vir, a gente vai intensificar esses convites para que no ano que vem, junto ao COP, porque a gente fala tanto em cooperação, em integração, vamos fazer um evento cooperado. E nós vamos criar o W2C Security Business, porque é um evento de alto nível. É onde as empresas vão ter a oportunidade, principalmente embasado pelo estatuto, onde vai se criar novas oportunidades de serviço para estarem se mostrando ao mercado, para trazerem os seus clientes, para agregarem clientes em potencial e principalmente mostrar que nós existimos, nós estamos aqui. Com certeza. E nós fazemos a diferença. Então é um marco muito importante e a gente precisa, né, que essa ideia ela seja pulverizada. Porque ou a gente tem o engajamento de todos, porque não é para Pavei, não é para o Sandro, não é para o Luciano, é para o segmento. E é para o nosso país. Para o nosso país. Exato. É para o nosso país. Vai além, vai além. E eu quero dizer para vocês, pessoal, na fala dele eu estava aqui, ó, e me veio o nome de um cara que eu não vou falar o nome em respeito, até para não estragar aqui, porque eu não gosto da cara desse louco. Tem cara que vai na imprensa, tem grande renome, tá? E é romântico com segurança. Ele é romântico, é só romantismo. Então, assim, a criminalidade não tem romantismo. O profissional de segurança privada, ele tem que ter a agressividade controlada. E tem que ter condições de neutralização, sim. Tem que ter condições reativas. Óbvio. Porque senão esse homem não volta vivo para casa. E o mais importante é você voltar vivo para casa. Então a gente tem que parar com isso. Porque quando o senhor fala ali de legislação, eu fico imaginando que muitas vezes, pessoal, há um descontrole de inteligência, eu vou chamar assim, para não chamar de burrice ou imbecilidade. Um descontrole de inteligência de alguns imbecis, sabe? Que ficam dizendo que o segurança privada não pode isso, não pode aquilo. Aí o cara me diz o seguinte, ó, vamos lá. Eu escuto isso e acontece Aí muito. o cidadão pode comprar um fuzil. Tem um fuzil. Não, sabe que ele podia, sabia que se tu chegar e dizer que tu é da segurança privada para tentar um porte de arma, tu não consegue? Mas por que não? Por que tu precisa? Essa é a pergunta. Mas não quer dizer que tu trabalha 12 horas com uma arma e depois tu volta para casa, tu virou Cinderela. Tu perdeu o sapatinho na porra lá e daí tu vai voltar. Aí tu chegou, olha só, trabalha no shopping center. Shopping qualquer. Tu tirou uma horda de vagabundo lá, esses rolezinhos, sei lá como é que se chamava aqui. Ok, neutralizou a ação dos vagabundos, levou os caras pra delegacia, fez o teu trabalho. Aí depois tu vai pro ponto de ônibus, de sacolinha, ainda tá com a tua roupa, com o teu terninho bonito ali, para vir trabalhar no outro dia. E aí se cria legislação imbecilizada que tu não tem nenhum canivete no bolso. Pra que é pressão? Pra morrer na rua, então. Então é por isso, pessoal, que a gente está aqui, para debater esses assuntos e para que a gente leve pessoas sérias. Aí vem aquilo que vocês falaram, para dentro dos conselhos, para dentro sei lá, sindicato, para onde for. Mas pessoas sérias que venham lutar pela vida de vocês, pessoal. E eu não sou político, tá? Tô falando isso aqui porque eu tô cansado de ver o vigilante morrendo mal, eu tô cansado de ver esse cara ser injustiçado, responder e não ter ninguém para abraçar por ele. Também isso é uma coisa muito importante. E isso tudo, pessoal, a gente vai ter aqui na COP. Esse cara aqui tá com uma ideia maravilhosa. Eu sou um sonhador, eu já imaginava isso. E eu não vou contar o resto, porque eu acho que é surpresa, né? Venha pra cá. Venha conhecer o projeto. É isso aí. E conte com o canal Última Rácio também para divulgar. A gente já vai iniciar a divulgação sempre que possível, viu? Eduardo, Sandro. O canal Última Rácio está aberto. Tiveram em Brasília, Distrito Federal, hoje a gente veio aqui até a COP, mas o lar de vocês lá pode considerar uma residência também de vocês lá no nosso canal, nosso estúdio. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Sandro, foi uma satisfação imensa. E palavras finais aí para você despedir do público. Primeiro eu queria agradecer, né? Eu estou ao lado de duas feras, né? Assim como eu abri o podcast falando disso, eu encerro também. Ontem a gente ficou
Cara, um papo fantástico, né? Sabe que assim, ó, a conversa ela é boa com qualquer um, mas quando você está ao lado de uma pessoa que é extremamente inteligente, dedicada, com conhecimento, com dados, com informação, a conversa Você tá fica... falando de você, né? Não, eu tô falando de você. A conversa fica ainda melhor. Então ontem foi, eu acho, 2 horas de papo que para mim parece que foi em 10 minutos. Foi muito bacana. Hoje eu estava aqui com o Sandro também, a gente falava muito sobre segurança privada. E eu fico assim, ó, extremamente feliz, contente de estar ao lado de pessoas certas. Pessoas que se dedicam diariamente para a força policial, para o policial, para as empresas de segurança privada, para os vigilantes, para as guardas municipais, para os guardas e para todo mundo que é de bem. E nós precisamos, ó, nós não podemos perder essa guerra, né? A valorização tem que ser para quem é do bem. Nós temos que valorizar quem vai para a rua, dar a sua vida, o seu sangue, acreditando numa sociedade melhor. E eu fecho aqui agradecendo a Pavei, que é a empresa que me dá essa oportunidade de estar aqui, né? Ao COP também, ao W2C, e a gente pede engajamento, porque essa missão, como eu falei, não é minha, não é do Sandro, não é do Luciano, é de todos. Muito obrigado. Perfeito. E eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer esses 2 parceiros aqui, 2 irmãos que Deus me deu. E, cara, a Pavei, eu tenho um carinho enorme por esses meninos aí. A gente se encontra muito em várias feiras, fora do país, a gente dá risada, brinca, mas dentro daquela brincadeira sempre tem uma seriedade, um respeito muito grande por tudo que se faz, principalmente por esse profissional que está na rua diuturnamente botando a sua vida em risco. Eu criei a Tiat Soluções, que é a minha empresa, cara, vai fazer 32 anos. Era um sonho. Já passamos... Repete o nome. Tiat Soluções, TIAT Soluções. É um sonho do velho aqui. Aí... ela era só para o público, o meu sonho era só tático, mas aí depois eu vi que eu tinha que passar para o mundo corporativo para que eu pudesse entrar nas palestras, na consultoria, na assessoria e no treinamento também pessoal. As palestras me alavancaram, me colocaram, né, num outro patamar, mas pessoal, o que eu gosto é de estar com vocês dentro da sala de aula para a gente poder gritar e poder dizer assim, cara, volta vivo para casa, porque o teu filho, cara, a tua esposa, o teu irmão, a tua mãe, eles têm um orgulho de ti que tu não tem noção. Então faz a diferença lá, que tudo vale a pena. É isso aí, muito obrigado, Coronel. Excelente, Sandro, muito obrigado. Eduardo, obrigado. Satisfação imensa. Valeu. E esse foi mais um episódio do nosso podcast COP Internacional 2024, a parceria com a Última Raça. Eu sou o Tenente Coronel PM Luciano Loyola, até o próximo podcast. Forte abraço a todos, força e honra.